avisam para a gente Fale, por favor. retomar. Qualquer dúvida também e qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, podem nos interromper à vontade, podem colocar no Isso. chat, levantar a mão aí, dizendo quero falar, quero perguntar, quero acrescentar. Então vamos dar início, né? Então nós hoje vamos estudar o capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então quem está aí com sua Bíblia, pegue aí, abra aí em Atos, capítulo 8. Enquanto vocês acham, eu vou iniciar aqui o versículo 1, mas quero só contextualizar o que foi o finalzinho do capítulo 7, pois ele já pega direto. Semana passada nós vimos, né, muito bom para o Marconi, o capítulo 7 ele termina com a morte de Estevão, com assassinato, né, na verdade. Então Estevão ali se torna o primeiro mártir. Até então, os primeiros cristãos, a igreja ali primitiva estava sendo perseguida, mas de uma forma ainda meio que leve. Então, o que acontecia no máximo era os discípulos, alguém ser preso, até mesmo agredido, aceitado. Mas Estevão foi o primeiro a ser assassinado por causa da palavra, por defender, acreditar e se manter em defesa da igreja de Jesus. Então, todos acharam aí, então a palavra já continua após a morte de Estevão. Então, Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora os homens e mulheres, para colocá-los na prisão. E aqueles que se dispersaram iam de um lugar para o outro, anunciando a palavra. Então, dando uma pequena pausa nesse versículo 4, nós já percebemos aí algo muito importante desse capítulo inteiro, né? Então, Saulo, que a gente conhece, sabe que vai se tornar Paulo, mas foi um dos principais opositores, um dos principais perseguidores dos primeiros cristãos. Ele foi um dos cabeças que estava à frente. Então, ele estava lá na morte de Estevão, ele viu a oração de Estevão, ele viu quando Estevão foi assassinado, e ele torna-se aquele que está à frente desse extermínio, dessa perseguição. Ele ia até as casas das pessoas procurando possíveis cristãos, procurando alguém que estava sendo realizado, estava sendo pregado ou falado no nome de Jesus. E estavam ali, foi ali instaurado uma perseguição judicial, totalmente legal contra os cristãos. Então ele tinha autoridade para ir lá e prender qualquer um que fosse suspeito ou que ele considerasse tivesse ali prova que estava falando de Jesus ou ouvindo. Então essa é a realidade da igreja ali em Jerusalém. É uma realidade de perseguição intensificada, né? Não vão ser só apenas presos ou agredidos, interrogados, como nós até já ouvimos em outros capítulos. Agora é morte, né? Estevão foi aquele estopim. A partir de Estevão, iniciou-se uma perseguição de vida contra os cristãos. E Saulo foi o principal cabeça dessa perseguição. E, diante de toda essa perseguição, os discípulos, fora os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas alguns discípulos, eles se expandiram. A palavra diz aqui que eles se dispersaram. E é muito interessante como a gente pode observar esse dispersar deles, porque a princípio parece o quê? Que eles ficaram com tanto medo que ralaram o pé, né? Que correram. Vamos embora daqui, senão a gente vai morrer. E não. Nós podemos enxergar essa dispersão dos discípulos como o espalhar da semente, como o espalhar do anúncio do evangelho, da boa nova de Jesus. Até então, a palavra ali pregada ali em Jerusalém
a partir de agora vai começar a ser anunciada nas regiões próximas, em lugares que até então nem não tinham ido ainda. Até então, um lugar que os judeus consideravam um lugar que impuro, que eles consideravam até passado de longe, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse primeiro versículo, nesse início do capítulo 8, a gente percebe já isso. A intensificação da perseguição e o espalhar, o expandir da semente da palavra de Deus que vai começar a ser pregada em mais lugares. Agora eu passo a bola para Lourdes. Ainda continuando, né, fazendo também uma pequena, um pequeno resumo também dessa parte do primeiro capítulo, do versículo, o martírio, né, o martírio de Estevão, eu anotei aqui porque para lembrar assim de cabeça eu sou péssima. O martírio de Estevão, ao invés de amedrontar os discípulos, os encorajou muito mais a sair e a pregar a boa notícia do Evangelho. Essa represália atiçou ainda mais o fogo da verdade, escondida dentro de cada servo. É a partir desse acordar para a verdade que os poderosos não conseguem mais ter controle sobre essas pessoas e a boa notícia de um reino onde todos teriam liberdade. Então, é isso que os poderosos queriam, né? Eles queriam repreender os servos de Deus, né? Os discípulos, os apóstolos, e por isso martirizaram Santo Estevão, né? Que foi o primeiro mártir da Igreja Católica, o primeiro a dar sua vida, a doar seu sangue em nome da palavra de Deus, em nome dessa boa notícia. Então, como o Davidson falou, esse estopim, ao invés de desencorajá-los, fez simplesmente com que a fé e o amor que crescia dentro deles através da pregação dos apóstolos explodissem. E eles sentissem aquela necessidade de sair se espalhando e anunciar essa boa notícia, para que não ficasse só em um canto, né, reservado, mas que todas as pessoas pudessem usufruir dessa mesma liberdade que eles tinham adquirido através da doação da vida de Santo Estevão, né? Eu peguei uma pequena parte também, que ela diz assim: quando estamos vivendo próximo de pessoas santas, quando nos relacionamos com pessoas próximas a Deus, nós também temos a oportunidade e o privilégio de partilhar de grandes experiências espirituais, né? Foi isso que aconteceu com essas pessoas que se espalharam, né? No livro dos Atos, a gente fica sabendo de grandes coisas da história da Igreja Católica, né? E isso faz com que a gente sinta a necessidade de partilhar essas coisas grandiosas com outras pessoas, para que elas também venham a conhecer e a receber essa mesma graça que eles tiveram nesse tempo, a libertação da alienação, né? Um exemplo, né, das coisas grandiosas que a gente viu na Igreja Católica, que foram a instituição do diaconato, a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da Igreja de Cristo, né? A conversão de São Paulo, que era Saulo, que se converteu. Então, assim, são coisas grandiosas. Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver coisas que a gente não compreendia, né? Que a gente não tinha noção da grandiosidade da história da Igreja Católica. O quanto importante é a gente aprender a estudar não só o estudo comum, mas na espiritualidade, né? E aprender mais dessa palavra que é muito rica em sabedoria, em discernimento, em ciência, para que a gente possa também ser como essas pessoas dos tempos antigos, né? Desses discípulos, desses apóstolos, o próprio Santo Estevão, e espalhar essa boa notícia para que muitos consigam enxergar aquilo que ainda não conseguem ver, né? Então, agora vamos para a outra parte, né? Que é a partir do versículo 5, que é a alegria da boa notícia, né? Isso que a gente acabou de falar, da alegria de saber, de ouvir a palavra de Deus. Felipe desceu a uma cidade da região de Samaria, e aí começou a anunciar Cristo.
As multidões seguiam com atenção tudo o que Felipe dizia, e todos em peso o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Dando grandes gritos, os espíritos impuros saíam de muitos endemoniados. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e a cidade se encheu de alegria. Então, essa boa notícia, ela veio libertar, né, muitas pessoas de suas prisões interiores. Não somente como os apóstolos viveram em prisões, né, de grades de ferro, mas muitas pessoas viviam em prisões espirituais, íntimas, né? E muitos foram libertados através de quê? Através da palavra, através do anúncio da boa notícia do reino de Deus. Então, a importância, né, de se anunciar o evangelho de Deus, de levar essa boa nova aos nossos irmãos. Por quê? Porque muitos hoje vivem aprisionados em si mesmos, né? Vivem em suas prisões interiores. E basta que anunciemos a palavra de Deus para que eles possam ser libertados, inclusive nós mesmos, né? Que muitas vezes nós vivemos em nossas prisões e não sabemos como saímos. Mas Deus, ele dá o anúncio como uma forma de medicamento para que a gente possa se libertar dessas feridas, dessas prisões em que a gente vive. O anúncio da boa notícia traz libertação e desalienação de um povo que vivia na escuridão, da mentira e ignorância, presos às vontades e domínios de pessoas que negavam a si mesmas e aos outros a luz da verdade. A dignidade das pessoas, uma negativa da verdade implantada por aqueles que só pensavam em poder e mergulhados em suas próprias heresias, longe da realidade de Deus. Então, os poderosos, eles queriam que as pessoas, não queriam que as pessoas conhecessem a verdade que vinha da palavra de Deus, porque eles queriam manter o domínio das pessoas, porque quanto mais ignorância elas tivessem, mais seriam fáceis de serem manipuladas, não é verdade? Então, com essa alienação, as pessoas elas não teriam como se libertar. Então, eles podiam dominar e podiam fazer tudo aquilo que eles quisessem, ganhando cada vez mais poder. E isso, a palavra de Deus veio derrubar, né? Através da palavra, através do anúncio dessa boa notícia, que o Senhor tinha vindo para libertar aqueles que eram cativos, né? Que prisões interiores seriam derrubadas pelo nome do Senhor, por essa boa notícia. Então, Filipe, ele foi um evangelizador, né? Quando ele saiu de Jerusalém, ele foi um anunciador, quando ele foi para Samaria. Então, nessa parte aqui, deixe-me ver se eu encontro. As multidões seguiam tudo com atenção. Então, eles começaram a prestar atenção no que Felipe falava, né? Eles ficaram curiosos para saber, para conhecer essa verdade contida nas palavras de Filipe. Então, eles começaram, a partir disso, eles começaram a ver milagres e prodígios, que foi o que fez com que eles cada vez mais seguissem a esse Deus ao qual Filipe anunciava. Então, minha gente, a importância do anúncio, né? A importância do anúncio para que as pessoas elas possam acordar seus sonos, né? de suas elevações e vivenciar a palavra de Deus, procurando sempre o caminho da luz, procurando sempre conhecer mais e serem libertos. Deilson? Deixa eu só acrescentar só um negocinho antes de Davidson falar. Não sei se vocês perceberam na Bíblia de vocês, quando está ali no versículo. Acho que é no versículo 6. No versículo 6. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia.
Gente, essa palavra unanimemente é uma palavra que é muito constante em Atos dos Apóstolos. E o que é tão interessante, então eram muitas pessoas, cada um com um pensamento diferente. E todos estavam unânimes para escutar e para ver, presenciar os milagres e os prodígios. Quem é que pode fazer isso? O Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo ele não vai gerar confusão no meu pensamento, no meu modo de pensar, nem no modo de pensar de Raquel, não. Ele é unânime na graça. É como o padre dizia hoje na missa. O nosso objetivo, a nossa intenção na nossa oração é de irmos em encontro com Cristo. Não é só fazer o pedido, não. Nós temos que ser unânimes. Achei muito interessante a colocação que ele fez. E essa parte de unânimes é o que o Espírito Santo é capaz de justamente de selar na vida das pessoas em comunidade. Então, vários pensamentos, vários ideais, mas todos estavam unânimes. Então, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. É só isso. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Alguém quer acrescentar algo desses primeiros versículos? Fiquem à vontade. Alguém? Então, seguindo adiante, só queria ressaltar essa questão que Filipe aqui, né, ele desce para a região da Samaria. E a Samaria ali é uma região que até então era evitada pelos judeus, né? Porque era uma região que é considerada impura, era considerada uma região, e até mesmo a religião que acontecia ali era considerada uma religião adversa ao judaísmo, né? Então Samaria era vista até mesmo como uma cidade meio que adversária nesses sentidos. E Filipe vai para lá com a intensificação da perseguição em Jerusalém. Filipe é um dos que vai para a região da Samaria. E eu friso, e a cidade se encheu de alegria. Então, esse lugar, com a presença dele, com o anúncio feito, né, com as curas, com os prodígios realizados, por obra do Espírito Santo, como o André falou, o anúncio da palavra, isso significa para a gente que o anúncio da palavra ela traz alegria. Né? O anúncio da palavra, da boa nova, ela traz alegria. Todo mundo ali, essa cidade se encheu de alegria. E continuando no versículo 9, na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava magia. Ele impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar por uma pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, aderiam a Simão, dizendo: Este homem é o poder de Deus, e é chamado grande. Aderiam a ele porque há longo tempo Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. Quando começaram a acreditar em Filipe, que anunciava a boa notícia do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo. Simão também aderiu à fé, e depois de batizado, não se separava de Filipe. Simão ficou impressionado ao ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus. E enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: Deem para mim também esse poder, a fim de que receba o Espírito todo aquele sobre o qual eu impuser as mãos. Mas Pedro respondeu: Pereça você junto com o seu dinheiro,
pois você pensou que podia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você teve, pois vejo que você está envolvido pela injustiça, como de fel amargo. Simão respondeu: Supliquem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. Bem, pessoal, esse trecho é um pouquinho mais longo, mas acredito que todo mundo acompanhou. E para a gente ver, após esse anúncio e essa aceitação, né, que os samaritanos tiveram para com o anúncio da Boa Nova, para com o anúncio de Jesus, do nome de Jesus, então Pedro e João, que estavam em Jerusalém, são chamados a irem ali. E lá eles se deparam com esse homem, com Simão. É interessante que André partilhou no início, eu lembrei logo desse momento aqui, né? Simão era um homem que vivia as práticas comuns ali da Samaria. Ele era considerado um bruxo, um mago, alguém que mexia com magia, ou seja, ele usava para manipulação para benefícios próprios de outras pessoas. Então, o homem que até então ali, e era muito conhecido na cidade. A palavra diz aqui que ele era conhecido pelos pequenos e os grandes. E todos consideravam esse poder, entre aspas, dele, né? Essa magia que ele realizava, como um dom de Deus. E ele era um homem de destaque ali. Mas, quando todos começaram a ouvir e acreditar, e os prodígios e milagres que Filipe estava realizando ali por obra do Espírito Santo começaram a chamar a atenção, Simão também se deixa cativar por essas obras. Mas a experiência de Simão foi com as obras, primeiramente. Essa experiência com ele ficou, chamou-se a sua atenção as obras, os milagres e prodígios. Então, quando Pedro e João vêm para Samaria, meio que oficializar, né? Porque a partir dali as pessoas começaram a sentir o desejo de serem batizadas. Então, todas foram batizadas em nome de Jesus, mas ainda lhes faltava a efusão do Espírito Santo, né? Então, ainda faltava essa oficialização. E Pedro e João vêm para Samaria para meio que oficializar aquela região, né? Com alguém como nova comunidade que aceitou Jesus. E pela imposição das mãos, eles receberam o Espírito Santo. E Simão, o mago, né? Então, o bruxo lá, quando viu isso, chegou em Pedro e João e disse: Nossa, que lindo poder que vocês têm. Eu também quero. Quanto vocês querem aí? Quanto vocês cobram aí para me dar esse poder, para que eu também possa usar nas pessoas? Porque a palavra não diz, mas com certeza Simão ganhava por suas mágicas. Então, com certeza, Simão estava acostumado a ensinar, até realizar suas mágicas, suas bruxarias, né? E receber em troca. Então, quando ele vê a graça de Deus acontecendo, quando ele vê o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, ele pensa: nossa, isso aí vai dar dinheiro para mim. Se eu conseguir um poder desse, se com minhas magias eu já estou aqui eu faturando, com um poder desse, eu vou estar com, como é que diz, com o burro amarrado, né? Como diz. Aí ele chega para Pedro e João e nós muito, como posso dizer, muito ingênuo, pois a palavra fala que ele aderiu à fé. Então, de fato, ele foi tocado. Mas ainda muito ingênuo, muito preso ao que ele acreditava. Chega em Pedro e João e pede, e meio que quer subornar eles. Diz: quanto vocês querem, quanto você quer para me dar também esse poder, para que eu possa impor as mãos e as pessoas receberem também o Espírito Santo. Aí Pedro, né, é um poço de docilidade, como sempre, como de praxe, dá essa resposta a ele muito forte e muito necessária também. Ele diz: você não pode comprar com dinheiro. O versículo 20 diz exatamente isso. Ela está dizendo: pereça você junto com o seu dinheiro, pois você não pode comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. Então, Pedro vem reafirmar que a graça de Deus, o dom de Deus é grátis, é de graça, não tem dinheiro. Ou seja, não tem valor humano
que possa estimar. É graça de Deus, a obra do Senhor é inestimável, é invaliável. Não tem como a gente avaliar, colocar um preço no que é graça, no que é de Deus. Então, Pedro vem nos ensinar isso, vem nos mostrar. E ainda diz a Simão que se arrependa disso, desse pensamento impuro, desse pensamento totalmente humano, que era o pensamento que ele tinha. Eu estou vendo aqui que a chamada vai se encerrar daqui a pouco, né? A gente quer abrir essa logo agora, a gente espera mais um Vou pouquinho. mandar logo o novo link, né? Para não interromper. Hein, Raquel? Vou criar. Pronto, beleza. Peraí, quando eu vou criar, vai falando aí. Assim que eu criar, eu Ô, Deus, Pronto. minuto Pode só falar. só achar uma coisa Fale, meu interessante nessa tua leitura, em relação a esse Simão, ele já tinha sido, não no Espírito Santo, mas ele tinha sido batizado, né? Mas mesmo batizado, ainda continuava com a prática antiga, né? A prática do velho homem, né? E quando André pediu para que a gente tirasse um versículo de João, lá em João 6, que me achava interessante, é o versículo 63, que dizia assim: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Se continuarmos vivendo pela carne, a gente nunca vai compreender os mistérios de Deus, né? Como Jesus aqui, ele falava o que era espiritual, que era a Eucaristia, em João. Eu estou trazendo uma coisa lá atrás, porque é uma coisa que me chamou a atenção por causa desse Simão, né? Esse Simão estava preso à carne ainda. Como aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles discípulos dele rejeitaram Jesus, estavam presos e não compreendiam o que era espiritual. E desde ontem, gente, meu grupo de oração ele voltou ontem e eu fui para a missa hoje de manhã, e a minha vida de ontem para cá se transformou tanto. Eu estava tão frio espiritualmente falando, estava tão desanimado espiritualmente falando. Nós não paramos live nenhuma, esse tempo todo, nosso grupo de oração continuou, né? Mas eu estava tão morto. E desde ontem, quando eu provei no grupo de oração da presença de Deus novamente, eu comecei a entrar em comunhão de novo com Deus. E por isso que essa palavra me chamou a atenção, a questão dessa comunhão com Jesus, né? Essa intimidade com Deus, essa proximidade com a graça do Espírito Santo, porque é Ele que revela, né? É Ele que nos faz ser novo, né? Faz ser diferente. E esse irmão aqui, ele não tinha provado disso ainda, desse batismo do Espírito Santo, desse encontro pessoal, mesmo sendo batizado, né? Mesmo, vamos dizer assim, sendo cristão, né? Continuava praticando as mesmas coisas como o velho homem, né? Com o pensamento antigo ainda. Amém? É isso mesmo, boy. Até aproveito a fala que André fez no início, muito pertinente, muito boa, movido de Deus, tenho certeza. Simão, eu posso exemplificar Simão, esse Simão bruxo, como aquele ainda que é o admirador. Ele se admirou pelas obras, né? Ele ainda não se fez discípulo. Exatamente. Ele ficou aquele admirador que se encantou com o que podia ser feito e achou que podia usar da forma que ele quisesse. Mesmo assim, a gente vê nele uma intenção boa. Assim, ele tem a vontade de estar junto com eles, né? Tanto que a palavra diz que ele começou a seguir Filipe para todo canto. Mas ainda estava muito confuso, isso ainda era muito ingênuo, ainda não tinha se tornado um discípulo. Né? Por isso essa fala tão troncha dele, Pedro dá aquela patada com muito amor nele, mas diz: arrepende-se disso. Pereça você e esse pensamento. Peça perdão a Deus. E ele diz no versículo 24, quando Simão responde: supliquem por mim ao Senhor para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Né? Então a gente vê que ele quer continuar ali com eles. Ele percebeu, apesar de ser um admirador ainda, ele percebeu o poder que vinha de Deus. Poder que toda a magia que ele realizou até ali nem se comparava ao que só Filipe, né? Só um discípulo chegou ali na Samaria e realizou por obra do Espírito Santo. Tá vendo? A mulher que tava lá lá em cima com a gente, ela tinha a boa vontade, a boa intenção de conduzir o povo à oração, mas em contrapartida ela não tinha entendido nada do que o padre tinha dito ali. Então ela tinha a boa intenção, mas ela não estava ainda antenada no que precisava ser feito. Só uma pergunta para o próximo bloco. Essa Maria é enorme, né? É tipo um estado, é? É aquela mesma Samaria que Jesus foi, falou com a samaritana e tal?
Esse povo já conhecia Jesus? Isso. Eu queria saber. Uma das primeiras experiências foi justamente com a samaritana no poço de Jacó, né? Então foi a primeira Isso. Vai experiência, mas cair, vai cair, vai cair, é, vai cair. então bora para Continua. então vamos para o próximo link. Certo, meu filho. Deus abençoe. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Padre, hoje eu senti o peso dos meus pecados. Eu sei que é muito mais pesado. Boa noite, padre. Boa noite. Falta só Deus. Oh, meu Deus. Só um minuto. Você quer brincar na neve? Eu estudo agora com música, que chique. É com música do Frozen ainda mais. Tá faltando só Luísa e Mary, né? É. Então, respondendo a Maria, já que o padre Marconi entrou, também já deixa esse espaço também para ele acrescentar algo, se precisar. A Samaria era essa província, essa região que ficava entre a Judéia e a Galileia. Né? Então, a samaritana é dessa região, né? Aquele encontro que Jesus teve com a samaritana era uma residente dessa província, que era um local que os judeus evitavam, né? Tinha uma aversão. Então, quando Filipe vai para Samaria, tanto que ainda não se tinha tido um anúncio intenso ali, naquela região. E o povo, os samaritanos, aderiram com um coração muito aberto a esse anúncio. Sou eu agora, né? Bem, como a gente viu, né, os samaritanos eles eram contraditórios, né, aos cristãos, né, e viviam nas práticas das magias, né, de coisas que não convinham, né, à nossa identidade, à nossa religião, né, mas o Espírito, ele agindo através de Filipe, né, ele levou a palavra a essas pessoas, né, ele levou a verdade a essas pessoas para que elas pudessem mudar de vida, mudar seu modo de pensar e se voltar à verdadeira religiosidade que era a cristã e a partir daí receber a graça de Deus através do batismo, né? Do batismo no Espírito Santo. Então, eu separei um trecho aqui que eu achei muito interessante, que é como os apóstolos testemunham a Cristo a essas pessoas, né? Através do ministério, que diz assim: esse é o nosso ministério, nós o temos pela misericórdia de Deus, por isso não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não agimos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Ao contrário, manifestando a verdade, nos recomendamos diante de Deus, a consciência de cada homem. Portanto, se o nosso evangelho continua obscuro, está obscuro aqueles que se perdem para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obscureceu, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor. Então, assim, esse homem, Simão,
ele vivia nas práticas obscuras, né, nas práticas da magia. Ele se achava, digamos assim, entre aspas, o próprio Deus, né? Porque ele fazia coisas que arrastavam multidões, arrastavam pessoas para ele, né? Mas a própria palavra de Deus disse que essas palavras obscuras, elas não nos levam a lugar nenhum. E através dessa palavra, ela vem nos mostrar o quê? Que o homem, ele não pode comercializar aquilo que é Deus que nos dá, o dom que Deus nos dá de graça. Simão, ele tinha o costume de comercializar, ele dava aquilo em troca de dinheiro. Então, como eu falei com o Davidson ontem, quando a gente teve a reunião, eu lembrei logo daquela passagem, quando Jesus, né, no templo, jogou aquelas coisas, quando estavam comercializando em frente à casa de Deus. Me veio logo essa passagem. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não devem ser comercializadas. Então, esse homem, ele vivia numa prática obscura, mas as pessoas o seguiam por quê? Pela ignorância, do não conhecimento da palavra de Deus, né? Do não conhecimento desse reino de justiça, desse reino de verdade. Então, quando chega Pedro e João e fazem esses prodígios, ele fica encantado com aquilo. Então, ele diz, mesmo seguindo, mesmo escutando, né? Mesmo isso, ele estava em plena ignorância ainda, mesmo tendo recebido o batismo, mas ele ainda não tinha vivenciado, né? Ele ainda, como foi falado, como André falou no início também, Davidson falou, ele era essa pessoa, não era um discípulo, né? Eu esqueci agora a palavra que foi dita. Mas então, mesmo sendo batizado, oi? Admirador. Como é desse? Admirador, ele ainda era um admirador, mas mesmo assim, ele permaneceu, ele não desistiu, né? Ele persistiu ainda atrás dos discípulos. Mas o que aconteceu? Ele se encantou pelo que ele poderia ganhar através disso, quando veio os apóstolos e impuseram as mãos e fizeram esses prodígios acontecerem. Então, ele ficou encantado por aquilo e achou que poderia se aproveitar daquilo para ganhar mais dinheiro, porque aquilo era uma coisa verdadeira, não as mentiras que ele inventava antes. Mas, quando Pedro diz que ele iria perecer por querer fazer das coisas de Deus um comércio, então ele realmente cai em si e vê que aquilo não é uma coisa que ele deve usar para bem próprio, né? Então ele se arrepende. O que eu vi muito nisso foi que ele se arrependeu daquele pensamento, né? O Espírito, através do batismo que ele teve, que não foi o suficiente no começo, mas quando Pedro fala, ele consegue compreender que o Espírito age nele e ele consegue compreender que as coisas de Deus não deveriam ser comercializadas, porque era um dom gratuito, era algo gratuito. Então, ele continua seguindo aqui, dá a entender que ele continua seguindo, naquele momento ele consegue ter o desejo realmente, né, de continuar seguindo e aprender muito mais do que ele tinha visto e ouvido, né, naquele momento. Então, essa é uma parte que ela me deixou muito, assim, pensativa, né, porque tem uma grande diferença, lá na frente a gente vai ver, tem uma grande diferença, entre aspas, assim, entre esse Simão, né, e o eunuco, como a gente vai ver mais lá na frente. Mas, mesmo assim, ele nos mostra também que a gente não pode desistir, mesmo com as nossas, como é que eu posso dizer, com as nossas limitações, porque nós, hoje mesmo, nós somos assim, muitos de nós, né, agimos dessa forma, né? Davidson, alguém quer dizer algo, complementar? Não pode dar continuidade, Lourdes. Vamos lá. A iniciação cristã. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza.
É o caminho que se acha no deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cândace, rainha da Etiópia. Ele era administrador-geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Lá, ia sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e o acompanhe. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco está lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro perante o seu tosquiador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar com seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Filipe: por favor, me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Felipe foi explicando. E tomando essa passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Felipe lhe disse: é possível, se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro, os dois desceram junto às águas e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Felipe e o eunuco não viu mais. Então prosseguiu sua viagem cheio de alegria. E Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até a Cesareia. Então, essa última parte, né, do Atos dos Apóstolos, né, que começa a partir do 26, como Deus ele quer que os quatro cantos da terra o conheçam, né? Ele conhece as necessidades de cada um em conhecê-lo, porque aquele que não conhece a Deus vive na escuridão, né? Vive numa coisa que você não consegue entender onde está, a quem serve. Então, assim, vive numa escuridão, né? A falta de conhecimento, ela leva o ser humano a praticar coisas que muitas vezes ele não tem culpa, né? Devido à falta de conhecimento, à falta de saber, de conhecer quem o criou. Quando Felipe se aproxima do eunuco, ele pergunta se ele entende o que ele está lendo, mas ele diz que ninguém o explica. Essa parte ela me chamou muita atenção. Não tinha quem o ensinasse, não tinha quem explicasse e falasse para ele quem era Jesus, né? Então ele vivia nessa alienação. Muitas coisas do que ele deve ter feito, fez sem compreender. E isso acontece com muitos seres humanos, que ainda hoje a gente sabe que nem todos conhecem a Jesus, nem todos conhecem as obras de Jesus, nem conhecem a boa notícia do reino, né? Quando Felipe começa a explicar, quando Felipe começa a mostrar para ele quem é Jesus, a quem se referia, a quem Isaías se referia, então ele vai sentindo o desejo de conhecer a esse Deus, de conhecer a esse Senhor, a quem Felipe serve, né? E quando ele vê a água, ele sente aquela necessidade de receber aquele batismo que vai lhe abrir as portas, né? Que vai lhe abrir as portas da sua mente para que ele compreenda, para que ele conheça a esse Deus do qual Isaías fala, né? E quando ele recebe esse batismo, ele se enche de alegria, porque realmente aquilo fez com que ele compreendesse muitas coisas que ele não compreendia. A mente dele se abriu, né? A verdade se abriu a esse reino que
que muitos esperam. Então, a gente precisa, nós, como conhecedores da palavra, precisamos aprender mais para que a gente possa anunciar, para que a gente possa explicar para as pessoas sobre Jesus, quem é Jesus, na nossa vida e na vida das pessoas, o que Jesus pode fazer, né? Eu também peguei um pequeno trecho no catecismo, que quando eu fui meditar junto com a palavra, eu achei muito interessante, né? Ela está no 156 do catecismo, que ela fala da fé, né? Assim, todo o Atos, ele fala da fé cristã, né? Como também Lucas, ele fala muito que o Espírito Santo, ele está em todo o ato do apóstolo, né? Ele fala sempre que o Espírito está presente nos Atos dos Apóstolos. Em todos os atos que você for ler, o Espírito está presente. Então, o Espírito faz com que a nossa fé ela seja aflorada, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. No título nessa parte do catecismo está assim: a fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e às experiências humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele a quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos de vosso coração. Está em Efésios 1, 18. Para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Eu achei muito interessante porque quando eu meditei, né, o acompanhamento de Filipe com o eunuco, né, e fui procurar no catecismo, veio logo essa compreensão, né, que a verdade revelada, né, ela traria muitos benefícios. A verdade revelada traria muitos benefícios e isso iluminaria a mente daquele que ainda não conhecia, né? O próprio Cristo, ele quer que a gente busque essa compreensão, busque esse conhecimento. E como a gente vai conseguir fazer isso? Através da nossa fé, acreditando, compreendendo a palavra de Deus. Então, por isso, precisamos sempre estar em busca desse conhecimento, dessa revelação divina, através das pessoas, através da própria palavra de Deus. Então, assim, crer para compreender, como Santo Agostinho falava, né? Então, é unicamente isso. Davidson?
Eu queria só falar 2 pontos para encerrar minha fala aqui, até por conta da hora também. E vou falar só 2 pontos para encerrar, passar para vocês, né, para vocês partilharem também o que quiserem, também passar para a fala do padre. O primeiro ponto que eu queria frisar é essa necessidade de uma interpretação e explicação da palavra de Deus, né? Então, o eunuco está vindo ali de Jerusalém, está voltando para a Etiópia, e ele lendo ali o livro de Isaías, e quando Felipe questiona ele se ele está entendendo, ele diz, né? Como posso entender se ninguém me explica? Então, a gente vê aqui, para mim, eu entendo muito isso como a necessidade que a gente tem de receber a explicação da palavra. E quem é que pode nos explicar a palavra? É a igreja. Então, eu friso muito isso, trago muito isso para cá, para a gente compreender que é a igreja quem nos explica, quem nos orienta a como interpretar a Bíblia. Lá no livro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, a gente não está aqui para interpretar, pegar a Bíblia e botar o que a gente quiser, o jeito que a gente achar. Não, tem toda uma tradição, todo um magistério que conduz, nos orienta e nos esclarece sobre o que a palavra diz, o que a palavra orienta. O catecismo também diz que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, que são os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o Papa. Então, me chama muita atenção essa parte, essa necessidade, porque nós, enquanto humanos, não temos a compreensão para conseguir compreender a imensidão que é, o mistério que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, nós necessitamos da orientação, da explicação, da condução de todo o magistério, de toda tradução que a igreja nos dá. E o outro ponto, para encerrar aqui minha fala, eu quero só reafirmar todo o contexto, toda a ação que foi esse capítulo 8, que foi a expansão da igreja, o anúncio da Boa Nova. Não é? Então, é muito interessante a gente ver que toda a perseguição que se iniciou ali, que se intensificou, e Saulo, lembro que Saulo era o que estava à frente disso, um dos que estava à frente, ele não parou, não pôde interromper, né? Lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico minha igreja, e os portões do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então, aquilo que era para tentar ser o fim, tentar ser a destruição da igreja, torna-se o combustível, né, o dínamo que faz com que a palavra seja espalhada, como sementes sendo espalhadas pelaquela região. Então, reafirma essa questão desse apostolado que a gente precisa ter, ou seja, missionários, aquele que vai em missão. Precisamos ser esses anunciadores da boa nova do Senhor. Então, esse capítulo 8 fica muito essa parte, essa expansão, esse anúncio além fronteiras, né, que sai de Jerusalém e começa a ir para as regiões distantes. Inclusive, o versículo 40, que encerra o capítulo 8, diz que Filipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, a gente vê que ele não para, que ele está indo, e onde ele vai, ele anuncia, assim como Jesus deixou, assim como Jesus nos orientou. Davidson, Então, pessoal, pode falar, Lourdes. Eu só quero ressaltar uma parte, né, que tem, assim, a ver com essa parte do eunuco, né, que diz assim, no catecismo, a fé procura compreender, é característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Então, esse eunuco, ele estava em busca dessa compreensão, né, de compreender e conhecer a palavra de Deus. Era esse desejo do coração dele, que foi atendido porque Deus viu esse desejo imenso que ele tinha de conhecê-lo mais a fundo. Então, que a gente possa ter também esse desejo de conhecer mais a fundo o Senhor, né? E vivenciar essa alegria da boa notícia do reino de Deus. Amém? Amém. Ô, Lourdes, Oi. eu queria falar também, assim, mesmo existindo a igreja,
tendo a Bíblia, muitos ainda não conhecem realmente Jesus. Mesmo hoje em dia tendo Exatamente. tanta, né, tanta a facilidade de ir para a igreja, de procurar saber, mas muitos, eles não querem sair do conforto da casa, não quer ler uma Bíblia, não quer ir na igreja, não quer sair daquele que está naquele conforto, né? Para ir procurar, para ir buscar a Deus. Até quando eu vou para a igreja, algumas vizinhas minhas dizem, eita, hoje vai ter missa. Aí fica assim, com vontade, querendo conhecer. E já teve algumas vizinhas minhas mesmo que tá me perguntando já do grupo, né? Eita, o grupo voltou, aí eu disse, voltou. Aí fica com vontade de ir, né? Aí eu falo para elas que tem um grupo, mas também tem que ir para a missa. E já teve algumas vizinhas mesmo que já foi para o grupo. E sempre fica com aquela, quando me vê, aí tá naquele incômodo, né? Não quer sair de casa, no costume de não sair de casa à noite. Aí quando me vê, fica com vontade de ir, mas ao mesmo tempo tá sem coragem de procurar, né? A Deus, de buscar. Eu acredito que tem muita gente que não conhece realmente. Uns até conhecem, mas não quer seguir. E outros não conhecem mesmo. Até esses jovens, muitos jovens que se matam. Eu conheço um mesmo que se matou que ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse realmente, ele não tinha chegado a esse ponto, né? De tirar a própria vida. Mary, só ressaltando assim. Então, essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso ministério de levar a palavra de Deus a essas pessoas e não desistir, né? Perseverar sempre, anunciando. Um dia o Espírito Santo vai tocá-las e elas vão compreender que elas precisam desse Deus, dessa ser preenchidos, né, por esse Deus. É como eu falei inicialmente, acho que foi logo no meio, acho. Quando estamos vivendo ao lado de pessoas santas, pessoas que buscam a Deus, né? Mesmo sendo pecadores, mas procuram a Deus. Então, quando a gente se relaciona com essas pessoas próximas a Deus, nós também temos a oportunidade e o privilégio de partilhar das grandes experiências da vida cristã. Então, assim, esse que fica para a gente, né? A partir desse Atos dos Apóstolos 8, que a gente não desista, a gente precisa levar a palavra de Deus aonde ainda ninguém a conhece, até mesmo aos que a conhecem, mas não se movimentam para conhecer mais, né? Inclusive a nós mesmos, esse estudo ele está sendo um incentivo até para nós mesmos que já conhecemos a palavra permanecer perseverante e não desistir, tá certo? Verdade. E ainda mais Amém. buscar os de dentro de casa também, né? Tentar Principalmente, levar os de dentro de casa também. Mais alguém? Aqui, minha gente. Pode falar, vale, Maria, fale. Fala, Maria. Eu Eu só queria falar que é interessante também, né? Eu acho que em todos os Atos dos Apóstolos existe essa expansão da igreja, né? Mas no capítulo 8 deixa bem exposto. E quando a gente fala sobre essa expansão, né, da igreja, eu penso lá nos primeiros cristãos e a coragem, né, que eles tiveram e que muitas vezes a gente não tem, né? Assim, então falta um pouquinho de coragem ali de rezar, de ler o evangelho do dia. E também a coragem de amar, né? A coragem da prática do amor. Eu acho que né, ações, né? Isso. E para a gente ter um pouco de coragem e pensar também no que eles fizeram naquele tempo, nessa expansão. E também, eu acho que foi no versículo 10, se eu não me engano, quando Lourdes falou que os poderosos não queriam deixar as pessoas escutarem a palavra de Deus. E isso acontece hoje, né? É uma realidade que a gente pode trazer para o nosso dia de hoje, que acontece, eu acho que a todo instante. E é isso, obrigada.
Amém. Dé? Gente, eu, Oi, é, Maria. assim, sobre o eunuco, né, e Filipe, o que me chamou muita atenção é a intimidade de Filipe com o Espírito Santo, gente. Ave Maria. Já pensou quando o Espírito diz a Filipe, né, aproxima-te do carro. Primeiro, ele leva ele da Samaria para um outro lugar, né? Veja quando a gente dá ouvidos à voz do Espírito Santo, como, assim, anda, né? Tudo anda, toda coisa anda. Então, no caso, o Espírito Santo pega Filipe, leva Filipe para onde quer, manda Filipe parar um carro. Ele Gente, vai. que coisa maravilhosa. Aí Filipe vai, né? Filipe vai para o carro, fala com um alto funcionário, não sei de onde, porque o Espírito mandou, né? E batiza aquele homem e explica a palavra de Deus corretamente. Ele estava lendo, mas era mesmo que um cego lendo, né? Mesmo que um cego lendo. Ele não entendia nada. Então, o Espírito de Deus faz Filipe abrir o olho daquele homem, abrir os ouvidos daquele homem, e aquele homem estava buscando, já vinha de Jerusalém, né? Peregrinando. Ou seja, ele já tinha falado com alguém lá em Jerusalém. Com certeza. O eunuco, eu não sei nem o que quer dizer, é o nome dele, gente. Depois me digam aí, se um eunuco, se é o nome dele, ou se quer dizer outro nome, essa palavra. E o final, quando ele batiza o homem, que explica tudo, desaparece. Incrível, gente. Quando o cara sai da água, o anjinho leva o homem, leva o Filipe para onde ele quer levar. Então, que essa lição deixe para a gente escutar mais o Espírito Santo, tentar ser mais unido a ele, né? Tentar ser mais íntimo do Espírito Santo. Que é coisa que às vezes vem uma voz para você ajudar alguém e você diz, eita, é minha, dele é de quem? Mas você não conhece a palavra, você não já leu. Tem uma passagem ou outra que você pode dizer a um irmão, pode dizer em sua casa. Então, assim, a gente tem que começar, como a gente falou aí em um encontro, por nós. Né? Evangelizar, ler mais, amar mais, rezar mais, tentar rezar mais um pouquinho, né? Sair do comodismo, como o médico falou. Tentar arrastar o máximo de gente possível para Deus, porque o tempo é bem abreviado. Amém? Maria, só colocando uma coisa, né? Como você falou, a gente precisa ouvir mais o Espírito Santo. Então, foi interessante porque a gente começou por Atos dos Apóstolos, né? E Lucas, ele todo o Atos, como eu falei agora há pouco, ele sempre está presente. O Espírito Santo ele está presente em todo o ato. Né? Todo o ato dos apóstolos ele está presente, ele faz o que ele quer fazer. Então, é muito interessante essa parte que tu colocou, né? De que a gente possa escutar mais o Espírito Santo. A gente necessita escutar a voz do Espírito Santo para que a gente faça as coisas conforme a vontade de Deus. Amém? É assim, e só lembrando o evangelho de hoje, né? É o Espírito que dá a vida. A carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são o Espírito e a vida. Mas há entre vós alguns que não creem. Então, vê como encaixou perfeitamente com hoje, né? Então, o que é mais interessante nesse capítulo 8 é porque aonde o chamado que eles atenderam, eles renunciaram à sua própria vida e o Espírito Santo é que usava. Quando nos Atos dos Apóstolos é tão interessante que ele sempre lembra que é o Espírito que age. Então, sempre lembra que nós não somos nada. Sempre vai nos lembrando aqui, o Espírito Santo agiu, estavam todos unidos em oração, lembrando que nós não agimos pela nossa carne, mas sim porque é o Espírito que nos dá a vida. E assim, e levou naquela época para os piores lugares, onde o povo não queria ir, né? Então, achei muito belo, muito rico. E a nossa missão. E o que é mais interessante é como a autoridade que é revestida, Filipe, ele já está pronto. E muitas vezes nós, olhando para a nossa realidade, nós sempre botamos as nossas limitações, as nossas dificuldades, que claro que hoje é outra realidade, isso é um fato,
outra vivência, outras experiências, mas isso muitas vezes se cria empecilhos para a gente servir a Deus. A gente, naquele tempo, não tinha tecnologia. A tecnologia era o quê? Era o Espírito Santo que arrebatava e levava para onde ele queria. E aí? E hoje nós temos uma facilidade na internet de chegar mais próximo, mas antigamente era o Espírito Santo que agia, que não que ele não haja hoje. Mas só que a forma que ele se entregava era que nós hoje botamos tanta dificuldade. O que eles para se deslocar de um canto para outro, quanto eles demoravam, né? E agora a gente tem tantas outras facilidades para chegar em tantos lugares. Fica até mais próximo. Uma vez até ele estava dizendo, né, que o povo estava colocando, logo na pandemia, teve uma reunião e ela dizia assim, que o povo estava colocando muita dificuldade em relação porque a gente não está podendo, foi na época que a gente ainda não estava podendo se encontrar presencial, né? E ela dizia, a gente não pode se encontrar presencial, não sei o quê. É chato a internet. Mas a gente tem um campo tão grande que é a internet, que é o Instagram, que é o YouTube, que é o Facebook para evangelizar, e a gente fica colocando um empecilho de que a gente não quer. Mas se era aquilo que a gente tinha, né, e é um meio que a gente poderia resgatar várias pessoas, e muitas poderia pessoas não. Pode, né? E muitas pessoas não fazia por onde. Nos lembrando que não é nós que fazemos, é o Espírito Santo que nos dá a vida. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que essa palavra veio tipo acorda aí, ó. Acorda aí, vamos levantar. Levanta a peteca. Gente, alguém mais quer falar aí? Que senão Boy quer falar? Eu queria só... Antes de Boy falar, eu queria só, assim... Maria fez uma pergunta, né? Sobre o que significava eunuco. Eu vou falar e também deixo para o padre explicar melhor, né? Mas eunuco no significado popular... Aí a gente tem dois significados, possivelmente, eu não sei de clareza qual seria, ou os dois ou um. Mas eunuco, em base popular, é aquele que não tem pênis. É o homem que não tem pênis ou os testículos. Ele ou foi castrado, ou nasceu com alguma deficiência nessa região íntima, né, e não tem. Outro significado, que pode ser também mais provável, é aquele que possui um cargo muito próximo ao de um rei ou de uma rainha, de um imperador, né? Que é o caso mais provável desse eunuco, desse conto de Filipe, como ele era um responsável pelas finanças, né, da rainha da Etiópia. Então, eu acredito, por esse relato, que ele seja esse significado. Mas deixo também para o padre Marconi dizer melhor essa questão. Só como a nossa irmã fala, eu queria ressaltar sobre esse eunuco, o interesse de Deus pelas almas, né? Porque a gente vê no início dos apóstolos, quando Pedro ele faz aquele discurso, multidões, né, se converteram, né? Mas Deus ele move o céu, envia um anjo para que Filipe vá ter para salvar somente uma alma, né? Para salvar uma alma. O amor de Deus, como é misericordioso, né? O interesse dele, né, em salvar somente uma alma. E uma coisa que o Léo dizia sempre a nós, Léo me dizia uma coisa assim, que o Espírito Santo de Deus, ele é muito visível nas nossas vidas, nós carismáticos. Né? Não estou dizendo assim em particular, porque nós todos somos carismáticos aqui. E o que eu via o Espírito Santo de Deus agir através de voz profeta, e o que eu tenho visto Deus agindo na minha vida, o interesse do amor de Deus por nós. Essa semana eu estava aqui no trabalho e pedi a Deus que Deus ele me desse a graça de voltar a amá-lo, né? Voltar a se apaixonar por ele. Porque eu me sentia tão frio, como disse no início, me sentia tão assim, tão parado, né? Tão parado assim, sem vida. E esses dias eu dizia, Jesus, me ajude a te amar de novo, me ajude a voltar a te amar, a ter desejo de estar na tua presença. E eu digo a vocês, irmãos, ontem voltou o nosso grupo de oração e hoje na Santa Missa, Deus tem enchido meu coração com um amor tão grande a Ele. E eu me peguei, eu vou te falar, nesse instante, eu estava lá em cima, e eu me peguei escrevendo o nome de Jesus, dizendo assim, Jesus, eu te amo. Eu não estava nem pensando, mas saiu assim, de uma forma assim, vinda do coração. E como eu digo assim, o interesse de Deus em nos salvar e nos levar para próximo a Ele, como eu ser novo, como nós que estamos às vezes frios, mortos, né? Mas Deus ele está ali, como Léo dizia, o Espírito Santo está aqui visível, pertinho, pronto para nos dar a graça de caminharmos em direção a Ele. Amém?
Pode falar. Só assim, só antes do padre começar a falar de outra pessoa, só lembrar a importância de uma alma, né? A importância de uma vida. Então Deus ele faz o possível e impossível, arrebatamento, ele leva você, tira você de um canto para outro, para justamente salvar uma vida. O quanto é importante. E mostrar a nossa responsabilidade pelas vidas que Deus nos coloca. Isso, quando vai falar, e André agora fala, também me vem, né? Quando às vezes a gente vai para um grupo de oração, alguma coisa, e a gente olha assim e faz, poxa, só veio uma pessoa, só veio duas. E daí vem mostrar, né? Quanto a importância dessa uma ou duas pessoas, porque essa só foi uma ou duas pessoas, mas que elas estavam precisando ali, que elas estavam precisando ser resgatadas, estavam precisando de algo. Então, assim, eram aquelas pessoas que Deus queria resgatar. Então, mesmo que seja uma ou duas, né? Isso eu digo porque várias vezes a gente já questionou, vixe, o grupo só foi uma, só foi duas. E daí essa importância. E o próprio Deus diz, né, Kel? Onde um ou dois estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, né? Isso. Mais alguém? Concluindo o que Davidson disse sobre o eunuco, é aquele também que pratica o celibato para se dedicar exclusivamente à vida religiosa. Amém. Só era isso. Amém. Obrigada, Lídia. Mais alguém? Marcelo, Jaqueline? Nada a declarar, só ouvir e absolver. Ela tá adopada ainda. Tá adopada ainda, é? Meu filho, eu tô querendo saber qual foi o caminhão que Nossa Senhora mandou me atropelar. É o peso dos pecados. Padre, sinta-se à vontade. Então, só dizer rapidinho, porque já está um pouco avançada a hora. O capítulo 8 são 3 pontos, né, podemos dizer assim, colocados. O primeiro deles começa com a perseguição, né? E hoje nós estamos vendo que essa perseguição ela está muito presente, né? Basta a gente ver o que tem acontecido aí com, por exemplo, no Afeganistão, né? Tem a dificuldade do povo entre eles, né? Mas existe, de fato, uma perseguição aos cristãos, né? Mas perceber exatamente que quanto mais se persegue, mais o evangelho avança. Quanto mais se persegue, mais a igreja avança. Foi por isso que Filipe foi parar na Samaria. E é interessante perceber que Filipe foi parar na Samaria, o Espírito levou, não porque a Samaria fosse um lugar, como é que a gente pode dizer, com todo respeito aos samaritanos, um lugar muito decente, né? Quem era a Samaria? Então, o povo de Deus, depois da morte de Salomão, por conta, né, da sua soberba, Salomão pediu a Deus sabedoria, mas não soube usar, né, porque se deixou levar pela contaminação do seu instinto sexual, se envolvendo com várias mulheres, que o levou a praticar a idolatria, e depois da sua morte, houve a divisão do povo, por conta de guerras, etc., fruto da falta de sabedoria dele, em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou por lá a banda dos samaritanos, podemos dizer assim, o reino do sul por Jerusalém. E os samaritanos foi um povo exatamente que se deixou levar pelo sincretismo religioso, ou seja, misturou a crença no Deus único com os ídolos que existiam entre os povos. Dizia que, inclusive, por conta de briga política, né, que o lugar de se adorar a Deus era no Monte Garizim, como a gente escuta em João capítulo 4, e não em Jerusalém, mas era briga política, né? E junto com o sincretismo, vinha também a resistência aos chamados judeus do povo do Reino do Sul, né, em que não se dão de jeito nenhum ainda hoje, né? É tanto que Paulo vai dizer no de suas cartas, cuidado com os cães, né? Porque a maneira de ser chamado os judeus, chamar os samaritanos de cães. Quando Jesus, aquela mulher chega pedindo a Jesus que curasse a sua filha, Jesus, como judeu,
né? Ele diz, não convém dar aos cachorros a comida dos filhos. Então, Jesus está dizendo, eu não vim salvar os samaritanos, eu vim salvar os judeus. E aí ela diz, é verdade, Senhor, mas os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, então, diz, grande é a tua fé, vai e seja feito como tu acreditaste. Então, a gente não entende muito, né? Mas a questão política e religiosa é muito junta, né? Nessa questão da história do povo de Deus, né? E aí Filipe vai para Samaria, um lugar exatamente que todo mundo pensava que não tinha salvação, que não tinha quem desse a vida eterna por eles, né? E anuncia lá o evangelho, né? Vem a história de Simão Mago, não dá para a gente discutir muita coisa, porque já está tarde, né? Em outro momento a gente pode até aprofundar isso, junto com a questão das nossas consolações espirituais, que isso é uma coisa muito séria, né? Porque nós corremos o risco de nos desviar de Deus, criando um Deus na cabeça da gente, né? É o caso aqui de Filipe, de Simão. Depois chega Pedro e João anunciando o evangelho, e aí Filipe se encontra com esse eunuco, que é exatamente o servo de Candace, rainha da Etiópia, né? O eunuco, a gente tem que entender bem o contexto histórico. Era exatamente um homem que se castrava para ficar a serviço do rei ou da rainha, né? Então, por exemplo, tinha Potifar, lá no livro do Êxodo, que era o eunuco do faraó, né? Como esse, que era o eunuco de Candace, rainha da Etiópia. Essa questão que foi falada aí, de se fazer castro pelo reino dos céus, isso aí é uma visão cristã muito posterior, muito depois, né? E o que é que a gente pode tirar de tudo isso, né? Primeira coisa é a gente buscar, como foi dito aí, essa intimidade com o Espírito Santo, Deus desconhecido. Essa intimidade com o Espírito Santo precisa ser cuidada. É como uma planta. Se a gente não cuida, a planta morre. O primeiro adubo para criar essa intimidade com o Espírito Santo é oração. Segundo, docilidade, que é o que muitas vezes nos falta, né? Terceira coisa, discernimento, né? Nós não temos o selo de garantia que tudo que a gente sente é o Espírito Santo, então precisa do dom do discernimento, né? Se a gente for olhar na relação que São Paulo faz sobre os dons carismáticos, tem o destaque o discernimento dos espíritos, né? Porque o demônio, ele imita todos os dons, menos o discernimento dos espíritos, né? Então, sem o discernimento, o cristão está perdido, né? E o estudo, o aprofundamento da fé. Nunca se dá, como é que a gente pode dizer, por conhecedor da palavra, né? Só partilhando um pouco do retiro, estou com 36 anos de renovação, 22 anos de padre, não conheço a palavra de Deus ainda, né? Não conheço ainda a palavra de Deus. Estou iniciando a caminhada, né? E aí vem esse estudo da palavra para que a gente seja uma palavra viva. Porque o grande problema nosso é que a gente fala demais e faz de menos. Nós não evangelizamos com a palavra. Quem evangeliza é o Espírito. Nós evangelizamos com a nossa vida. O grande problema que o evangelho não atingiu ainda as pessoas não é porque falta quem fale, falta quem viva, quem mostre, né? Então, a grande questão está em levar a palavra de Deus com a vida. Por que é que a gente faz encontro, faz retiro, faz tanta coisa e o povo não se converte? Porque está, muitas vezes, entrando a soberba na gente e a gente não percebe. A gente mais atrapalha, às vezes, do que ajuda, né? Então, o nosso testemunho, não é que a gente vai deixar de pregar, não estou dizendo isso. Mas, em primeiro lugar, o nosso testemunho. A gente precisa ser aquilo que a gente fala, né? E não falar aquilo que a gente deve achar que os outros têm que ser. Então, sem testemunho, minha gente, não tem evangelização. Essa é Nossa Senhora. É São José, que nem uma boca abriu, né? E evangelizou com a vida. E esse conhecer da palavra, que é sempre estar iniciando, né? Como o Davis falou, eu vou só pontuar, né? Esse conhecer ou estudar a palavra sempre a partir da igreja, porque quem recebeu a palavra foi a igreja, né? A Bíblia não caiu do céu. O discernimento da palavra veio através da igreja. Primeiro veio a igreja, depois veio a Bíblia, né?
Então, a Bíblia não foi o livre-exame como Martinho Lutero caiu da cama achando que tinha recebido o Espírito Santo e começou a igreja a partir dali. Né? Por isso que Filipe, né, fala para ele, né, para esse eunuco, né? Como disse aí, segundo Pedro 2,20. Né? Então, a palavra não é resultado de interpretação pessoal. É a igreja que nos dá. Por isso que eu falei na outra vez, no estudo do catecismo, porque é o termômetro para a gente não se desviar do caminho. Né? E a gente continuar com essa sede de conhecer, sede da palavra. É como eu disse, né? A grande descoberta do retiro foi essa. Eu não conheço a palavra de Deus ainda, eu não comecei ainda a ver no Espírito. Né? Isso, longe de me desesperar, só me leva a começar todo dia. Né? E essa deve ser, portanto, a nossa atitude. Né? E nos inquietar, sim. Nos inquietar, sim. Uma alma vale muito. Uma alma vale muito. Mas também nos questionar até que ponto nosso testemunho está arrastando as pessoas. Né? Até que ponto o nosso testemunho está arrastando as pessoas. Então, é algo que a gente precisa hoje dormir com essa inquietação. Né? Porque a palavra de Deus não é o som, são as nossas atitudes. Foi o que aconteceu com Filipe. Pronto, vamos terminar, que já é 10h30. Então, minha gente, olha, a gente, como foi muito, muito proveitoso e muito... Passou um pouquinho, né? Vai ter uma tarefinha de casa. Nós vamos fazer a nossa oração antes de dormir, né? Fazer pelo nosso estudo de hoje. Esse conhecer, né? Esse viver. A pedir ao Senhor que nos dê força, primeiramente, reconhecemos quem nós somos, né? Que nós não somos nada. E nós possamos fazer esse mover, né? Gerar testemunhos, através dos nossos testemunhos, a sermos esse canal da graça, a movermos a vida das pessoas pelo nosso testemunho, não muitas vezes só pelo aquilo que nós falamos, mas assim por aquilo que nós vivemos e procuramos viver. Então, a nossa tarefinha de casa é justamente fazer essa oração de hoje. Lembrando que é o Espírito que dá a vida, como o Evangelho de hoje diz. É o Espírito que nos dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós, alguns não creem. Então, que nós possamos realmente crer, é que é o Espírito, e possamos crer e viver, que é o Espírito que age em nós, que nos dá vida e nos sustenta, e nos guia, e aí vai. Não é isso? É isso. Então, como hoje assim, o tempo está bem, aí a oração vai ser cada um pessoal. Pessoal, antes de você dormir aí, faça sua oração com a leitura desse Atos de hoje, com aquilo que você anotou, os pontos que você acha interessante, né? os tópicos que o padre falou agora. Então, você faça a sua oração antes de dormir e persista. Seja perseverante na oração. E, assim, outra coisa, vamos também, a partir de hoje, vamos procurar em confissão, né? Então, peço que cada um viver o sacramento da confissão. Necessitamos, todos juntos, para caminharmos unidos, como diz a própria palavra, né? Unanimemente estavam todos. Todos escutavam unanimemente, cada um com o seu pensamento, sua ideologia, mas todos estavam unânimes. Então, nós possamos ser unânimes também na confissão. Amém, minha gente? Padre, dá-nos a bênção. Antes do padre falar, peraí, só rapidinho. Domingo que vem vai ficar Boy e André. Porque... Domingo que vem é Boy e André. Então, essa semana, conversem, se reúnam para fazer. Arrume seu tempo, viu? Pronto, padre. Domingo eu não vou estar, porque é a crisma. Só domingo a 15. Mas vamos rezar, pedir ao Senhor que nos dê a graça de recomeçar sempre. Né? Como eu dizia, eu descobri que não conheço a palavra de Deus ainda, mas isso, longe de me desesperar, me dá a sede de buscar. Né? Então, pedir ao Senhor que nos dê essa graça da gente se decidir. Né? E viver, de fato, no testemunho da palavra de Deus. Falar menos e agir mais. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a sua proteção, pedir a Nossa Senhora que nos dê o seu coração, para que, como ela, a gente também possa amar Nosso Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E hoje, antes da gente dormir, também rezemos uma Salve Rainha. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, quando nós celebramos Maria coroada como Rainha do Céu e da Terra. Domingo foi a Assunção. Nesse dia 22 de agosto, a gente celebra Nossa Senhora Rainha. Então, reze a Salve Rainha antes de dormir. Aliás, não só hoje, todo dia. É a última oração que a igreja faz, encerrando a oração do dia, na liturgia das horas, que é rezar a Salve Rainha. Um cheiro. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, padre. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito na hora. Ela vai encerrar de novo. Quem aqui precisa fazer conteúdo para a internet para vender o seu produto?